trazendo um pouco do meu contexto, para quem não sabe, eu comecei a acordar às 5 da manhã logo no início do meu desenvolvimento pessoal. E eu comecei o meu desenvolvimento pessoal pela rotina de sono, acordando cedo. Eu lembro de chegar a primeira vez e dizer, ok, o que eu vou mudar primeiro? O que eu tenho que mudar? Então eu lembro de eu estar, obviamente, ali me desenvolvendo e eu falei, eu preciso mudar o meu sono. Eu preciso parar de oscilar entre acordar às 8 e acordar às 10 e depois acordar. E eu era assim, eu era muito oscilante nos meus horários. Por quê? Porque eu não tinha rotina de sono. Na época, qual era o contexto? Eu tinha um filho pequeno, que era o Benício, eu morava na Inglaterra. Eu tinha apenas, tá? Para que eu fosse treinar, para que eu fosse fazer minhas coisas, eu tinha apenas o horário das 6 às 7, porque era o horário que eu tinha que chegar em casa para o Thales sair para trabalhar. Então, o único horário que eu tinha para treinar, para ler e para fazer qualquer outra coisa era um horário curto na parte da manhã. Quem é dessa época e me acompanha desde lá de trás, e se você não é, se você fuçar o meu Instagram, lá nos primeiros destaques você vai ver que eu ia para academia às 6 horas da manhã, porque era o único tempo que eu tinha. Eu não tinha outro tempo. Depois eu tinha que trabalhar, depois eu tinha que cuidar do meu filho e o Thales tinha que trabalhar também. Então, quando eu comecei meu desenvolvimento, eu comecei a perceber que eu precisava de um tempo para mim. Aliás, alunas do Fundamentos, vocês vão entender isso aqui melhor e o porquê que é importante na quarta-feira. Eu precisava de um tempo para mim para fazer as minhas rotinas fundamentais, que está no Fundamentos, tá? Aqui fora a gente não fala sobre elas. E aí, eu não tinha esse tempo. Eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha que sair para trabalhar e eu tinha só até as 7 da manhã correndo para fazer. Então eu decidi que eu iria acordar às 5 da manhã. Eu lembro que eu comecei acordando às 6 e vi que não dava tempo. Então comecei acordando às 5 da manhã. E isso, né, perdura até hoje. Hoje eu tenho muito mais tempo. Se eu quisesse hoje parar de acordar esse horário, começar a acordar 7, 8, para mim estava tranquilo. Hoje eu tenho rede de apoio paga, hoje eu tenho pessoas para fazerem por mim, hoje se eu quiser eu tenho a babá de manhã, então eu posso falar para ela, chega mais cedo aí que eu quero dormir mais. Só que mesmo assim eu não mudo este horário. Hoje eu tenho tempo e eu posso fazer isso, mas não, eu continuo acordando de segunda a segunda neste horário. Por que eu perguntei isso para vocês? Porque muitas de vocês, eu quero saber se vocês se sentem dessa maneira. Mas eu me sinto cansada, eu me sinto sem paciência, eu me sinto arrastada. Eu já acordo. Existem mulheres que acordam e deixa eu falar uma coisa para você. Aquela vontade de ficar na cama na hora que o despertador toca é normal. Eu tenho isso até hoje, depois de 5 anos, eu ainda, todos os dias, hoje de manhã, minha cabeça queria fazer com que eu ficasse na cama. Então, assim, é normal. Não pense que depois de 4, 5 anos você vai ser fácil levantar da cama. Isso não acontece. Vou repetir. Depois de 5 anos acordando no mesmo horário, todos os dias ainda a minha cabeça quer fazer com que eu fique na cama. Então, todos